Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma pequena meditação na Palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Toda vez que leio esse texto, eu o classifico como a menor oração, mas não menos intensa por isso, ou eficaz. O texto diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essa é uma passagem realmente impressionante. Jesus já tinha acabado de multiplicar pães e peixes, uma grande multidão havia sido alimentada e nós percebemos que Jesus ali ele despede os discípulos e diz: Olha, vão à minha frente, depois eu encontro vocês. E ele se retira para um lugar sozinho para orar. E ele fica orando e já no meio da madrugada, o texto diz, ele vai em direção aos seus discípulos. Porém, os seus discípulos que estavam no meio do mar estavam sendo açoitados por ventos fortes, provavelmente por ondas altas, devido à ação dos ventos. E Jesus ele vem caminhando sobre as águas. Se havia uma aflição já no coração daqueles homens acerca da situação intempestiva que eles estavam vivendo, quando eles olham para Jesus, uma figura andando sobre as águas, a primeira reação deles é associar a algo sobrenatural e que foge ao entendimento comum. Eles classificam Jesus como um fantasma, como um ser de outra natureza. Mas quando percebem que é Jesus, que o próprio Cristo diz: olha, coragem, não fiquem com medo, sou eu. Pedro, sempre Pedro, né? Ousado, ele diz: se és tu, me dê uma ordem para que eu caminhe também sobre as águas e vá ao teu encontro. E Jesus disse: venha. Pedro ele faz isso. É excepcional. A fé desse homem andando sobre as águas. Mas essa fé ela não é suficiente para perdurar durante toda a caminhada. No meio do caminho, ele para de olhar para Jesus. Ele esquece da ordem do Mestre. Ele esquece do milagre produzido, que está sendo produzido em sua vida. Ele olha para a situação. E quando ele olha para a situação, o que ele vê? Ele vê vento forte, sente vento forte, ele vê águas agitadas, ele vê destruição e morte. E aí ele sucumbe às circunstâncias. Não aquelas produzidas por Jesus, mas aquelas impostas pela sua condição natural. Meus irmãos, então, ele faz a oração mais urgente e mais curta que eu conheço nas Sagradas Escrituras. A oração de Pedro é: Senhor, salva-me. Ponto final.
Acabou a oração. Ela tem a urgência de quem está prestes a morrer e ela tem o direcionamento a quem pode fazer o salvamento. Pedro diz para Jesus: Senhor, salva-me. Aqui ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e aqui ele reconhece que a salvação vem desse Senhor. Ele que olhou para Jesus e andou sobre as águas durante um trecho, ele olha para sua circunstância, sua limitação e ele sucumbe. Mas quando novamente ele olha para Jesus e diz: Senhor, salva-me, ele é novamente envolvido, impactado pela realidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E que realidade é essa, meu irmão, minha irmã? É que as circunstâncias, por mais terríveis que são, elas estão sujeitas, sempre serão sujeitas à ordenança de Jesus Cristo. Se Jesus disser: acalma-te, mar, cessa-se, vento, o mar se acalmará e o vento cessará. Se Deus, Jesus, olhar para a sua vida e disser: cura, você será curado. Se ele disser: livra, você será livrado. Se ele disser: prospera, você ficará rico em todos os sentidos. Mas sempre é dele. E sempre deve ser nele a nossa expectativa. Então eu convido você. Se você estiver sendo tragado pelas ondas, se você estiver sendo açoitado por ventos fortes, faça essa oração. Mesmo que no seu coração a tristeza, a angústia ou a dor seja tão grande que você não seja capaz de orar por muito tempo, faça a menor das orações e que ela seja tão eficaz na sua vida quanto foi na vida de Pedro naquele dia. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. A minha oração para você e por você é: Senhor, salva. Senhor, abençoa. Amém.